graça e a paz de Cristo Jesus, pastor de Mário aqui, continuando assim com a nossa meditação, ou meditações na Epístola aos Gálatas, em comemoração ao mês da Reforma Protestante. E dessa vez eu vou estar continuando assim essas meditações, no caso em Gálatas capítulo 1, dos versículos 18 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém, para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. O que podemos perceber aqui nesse texto que acabamos de ler? Olhando para a Reforma Protestante, isso analisa uma coisa muito importante, que, como eu disse anteriormente, a situação sacerdotal, ou seja, a situação das pessoas voltadas para as coisas de Deus nessa época na Europa, elas viviam de uma tal forma, no caso na Igreja Católica, da seguinte forma: geralmente os padres, os pregadores, eles não viviam uma vida zelosa. E muitas vezes o que acontece? Eles não eram testados, eles não eram experimentados. Antes, eles acabavam sendo indicados por conveniência, muitas vezes de senhores feudais, ou seja, de senhores donos de terra, que tinham influência política e militar. E o que acontecia? Muitos ali nem tinham ideia do que iam fazer para agradar a Deus, não tinham ideia de como alimentar o povo de Deus, de como verdadeiramente consolar as pessoas e pregar o evangelho de fato e de verdade. E aí quando a gente olha para o que Paulo fez, a gente percebe o seguinte, que logo da conversão dele, depois de ele ter passado pela Arábia, dele ter passado por Damasco, ele foi a Jerusalém e aí sim se encontrou com Cefas. Quem é Cefas? Versículo 18. Pedro. Né? Isso a gente pode ver isso em Atos 9, versículos 26 ao 30. E depois de ter encontrado com Cefas, ele se encontrou com Tiago. Não Tiago, o irmão de João, mas Tiago, o irmão do Senhor, ou seja, um dos irmãos de Cristo com Maria. E aí você pode ver aqui também, e ele testifica isso, ele fala que isso foi verdadeiro, que ele depois foi para as regiões da Síria e da Cilícia. E não era conhecido das vistas das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Apenas que se ouvia dizer dele já, que aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Quer dizer, nessa passagem se cumpre então a ideia de somente a Deus seja dada a glória. Somente a Deus seja dada a glória. Quer dizer, a gente pode verificar isso dessa forma de maneira muito importante, de que somente a Deus seja dada toda a glória. Só lhe deu glória da reforma. Quer dizer, o que a gente percebe aqui é que o zelo pelas coisas de Deus deve ser maior na nossa vida, deve ser maior para que não venhamos nós mesmos a crescer, mas Cristo venha a crescer em nós, acima de tudo. É isso que podemos ver nesse texto e é isso que Deus quer falar conosco através desse texto, nessa noite. Então que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida, de que o nosso testemunho deve ser verdadeiro. Devemos pregar aquilo que estamos vivendo e nunca pregar aquilo que não estamos vivendo. Devemos pregar aquilo que estamos vivendo. Ah, mas pastor, como eu faço? Como eu vivo? Viva de uma maneira digna que agrade ao Senhor. E se você não consegue chegar a um determinado padrão, peça forças ao Senhor para chegar a esse padrão e Ele te dará forças e Ele fará com que você cumpra tudo. Não com a sua própria força, mas pela graça de Cristo Jesus. Então, encerro aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida e continuaremos com as nossas meditações dentro da ideia da reforma protestante, porque os homens que fizeram a reforma,
Eles foram homens usados por Deus para que voltássemos à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. E vivamos assim uma vida que exalte a Deus, uma vida que exalte o nome de Cristo. Amém.